Graça e paz, meus irmãos, aqui direto do Monte do Azeite, em Santa Cruz da Serra. Deixar uma mensagem para meditação no coração de vocês, que fica no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. O anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. No versículo 9, e ali entrou numa caverna. Ele comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E fiquei só. E buscavam minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois veio do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem unge a Hazael, rei sobre a Síria, também o Jeel, filho de Nice, e o dirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Elias, um profeta, né, corajoso, que nos dias ali de Acabe casou com Jezabel, e Acabe, ele se prostrou perante o Deus de Jezabel, ele fez o que era mal perante o Senhor, adorando ali, né, o Deus, né, de Baal, né, que era o Deus da sua esposa, ainda construiu um altar, e ele fez com que o povo cocheasse entre dois pensamentos. Ele estava fazendo com que o povo errasse. E ali, né, ele tendo esse comportamento, né, que estava entristecendo a Deus, Deus não levantou Elias, não. Elias se levantou como profeta do Senhor, corajoso, para pregar a verdade. Ele não teve medo e foi lá, ó. Segundo as minhas palavras, não foi a de Deus, foi a palavra daquele profeta, daquele homem de Deus. Não vai chover, nem vai cair orvalho. E Deus honrou a fé dele, e ali susteve ele por um tempo no rio Querite, né? Mandando ali alimento, tinha água, até cumprir tudo ali conforme a palavra do profeta, né? E através do profeta, aquele profeta chamado Elias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele desafiou os profetas de Baal, eram 450, e teve mais os 400 de um outro Deus lá, mas o negócio era os profetas de Baal. Ele desafiou, e através ali daquele desafio, aqueles profetas ali, né, oferecendo os seus holocaustos, porque o fogo tinha que descer e lamber, né, aquele sacrifício ali, né, e eles ficaram a manhã inteira, né, clamando a Baal para que caísse fogo do céu, e eles não conseguiram. E quando Elias, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja Deus, ele ali fez, ele arriou, ele colocou
a sua oferta, o seu sacrifício. Ele jogou a água e ele falou, fez a sua oração na mesma hora. Deus respondeu com fogo e o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E na mesma hora Elias pegou juntamente com o povo e matou os profetas de Baal. Mas aí veio a fúria de Jezabel, a esposa de Acabe. Uma mulher, né? Ele viu fogo do céu descer, 450 profetas de Baal serem assassinados, e uma mulher que intimidou ele ali, né? Mandou um recado que ele ia morrer, fez com que ele se intimidasse e ele se escondesse. Ele foi para o deserto para ficar debaixo de um pé de zimbro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vê, né? Porque nós temos a nossa natureza humana. Ele viu o poder de Deus grandemente sobre a vida dele. Enquanto ele estava na fé, ele estava vendo o poder de Deus. Mas quando ele obteve a vitória ali, né, daqueles profetas morrerem, do fogo de Deus caindo, do povo reconhecendo que só o Senhor é Deus, ele deu uma relaxada. É normal, irmãos, depois de uma grande batalha, a gente às vezes se acomodar, às vezes a gente ficar cansado, porque as lutas cansam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? E ele foi se esconder, ele fugiu, ele foi para o deserto, ele desejou a morte. Aleluia, glória a Deus, mas Deus foi lá atrás dele. O que você está fazendo aí? E ele estava fraco, porque ele andou pelo deserto sem comer, ele estava querendo morrer, e ali o anjo do Senhor levou sustento para ele, ao ponto de fortalecer ele, e ele continuar andando no deserto. Aleluia, glória a Deus. Mas ao invés de ele voltar para continuar fazendo a vontade de Deus, porque ele foi chamado para ser profeta, ele continuou fugindo e ele se escondeu na caverna. Oh, aleluia, glória a Deus. E Deus foi lá: o que fazes aí? Você vê, né, que ele estava tão prostrado, que quando Deus mandou ele sair para falar com ele, ele achou que Deus ia falar no vento, no terremoto, no barulho. E Deus falou com uma voz suave: o que tu fazes aí, Elias? E ele ali mostrou ali o seu medo. O medo, ele neutraliza a fé. E Deus falou para ele: você vai lá e volta. E ele mandou ungir algumas pessoas. E o que me chamou a atenção é que ele mandou ungir a Eliseu para colocar como profeta no lugar dele. Sabe o que eu entendo? É que se você, meu irmão e minha irmã, que está paralisado, está num estágio de acomodação, de repente você está no estágio de cansaço, porque você venceu uma guerra e já se levantou outra, e você está com medo, está se sentindo intimidado. Se você não se levantar como profeta do Senhor e voltar a fazer a vontade do Senhor, Deus, Ele levanta. Você não é insubstituível. Deus levanta outro para colocar no seu lugar. Não, Deus não quer isso. Deus não quer isso. Ele quer que você se levante, que você saia desse lugar de prostração, de desânimo, de desistência. Deus não quer, Deus não fez você para ficar aí esperando a morte. Como ele disse para Eliseu: é grande o caminho, levanta, come. É grande o caminho, come da palavra, se alimenta, se fortalece. É grande o caminho. Ainda tem muita coisa para você fazer, não acabou. E é essa mensagem que eu vi nessa manhã de sábado. Hoje é dia 16 de dezembro de 2023. É o que Deus palestrou comigo e mandou eu gravar para o canal, porque tem alguém precisando ouvir essa mensagem. Não acabou, é grande o caminho. Levanta e come. Volta para a posição que Deus te chamou, porque se você não voltar, Deus vai levantar outro e vai botar no seu lugar, viu? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui na tua presença, quero te agradecer por essa manhã de graça, de misericórdia, de bondade. Pai, vai visitando os teus filhos nessa manhã. Pai, visita aquele que está cansado, prostrado,
Aquele que é soldado do Senhor está machucado, não aguenta mais, meu Pai, ir para a guerra. Pai, fortalece os teus filhos, renova o vigor, a força, a fé, a esperança. Meu Pai, que ele e ela venha se levantar. Meu Deus, em nome de Jesus, porque grande é o caminho. Vai repreendendo toda a força ao contrário. Pai, em nome de Jesus, toda a força maligna, espiritual da maldade, tudo que veio contra o teu povo, os teus filhos, que seja paralisado agora no mundo espiritual. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ajuda os teus filhos. Eu decreto, Senhor, a falência do inferno sobre a vida deles em nome de Jesus. Eu decreto a falência do inferno sobre a minha vida em nome de Jesus. Eu decreto a falência do inferno na vida da Luciana que está ali orando em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós vamos percorrer o caminho ao qual o Senhor nos deu. Meu Pai, em nome de Jesus, cumprir a nossa missão. O Senhor não vai precisar levantar outro para colocar no nosso lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço nessa manhã e que te agradeço, em nome de Jesus. Amados, curte, comenta, compartilha. É peleja. Entrou um mosquito na minha garganta. Que Deus abençoe vocês. Não desiste. Não desiste. O Deus que operou no passado é o que opera hoje igual. A Bíblia diz que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Lembra dos feitos do Senhor na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Graça e paz.